Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série aqui no canal Reforma e Teologia. Eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e hoje vamos abordar um dos temas mais intrigantes das Escrituras, a presença de gigantes após o dilúvio. Se o dilúvio foi um evento mundial ou universal que destruiu toda a humanidade, exceto Noé e sua família, como então encontramos referências a gigantes em relatos posteriores, como os anaquins mencionados em Números 13, 33 e Deuteronômio 2, 10 a 11? Será que os Nephilim sobreviveram de alguma forma ou houve uma nova incursão dos anjos caídos na história humana? Bem, neste vídeo vamos explorar a continuidade da linhagem dos gigantes na terra de Canaã e as implicações bíblicas, históricas e espirituais desse fenômeno. Vamos analisar relatos de grupos gigantescos como os Refaíns, Emins, Oreus e Zonzomeus e entender o papel deles na guerra entre o povo de Deus e as nações pagãs. Prepare-se para uma investigação profunda que desafiará nossas percepções sobre o mundo antigo e revelará conexões importantes entre o relato do Gênesis, a narrativa da conquista de Canaã e o contexto espiritual da batalha entre o reino de Deus e as forças das trevas. Vamos juntos nessa jornada. Bom, a Bíblia menciona claramente a existência de gigantes após o dilúvio, como os anaquins, os refaíns, os emins e outros povos de grande estatura que habitaram a terra de Canaã e regiões vizinhas. Mas como isso é possível se Noé e sua família foram os únicos sobreviventes da destruição universal? Existem algumas explicações que tentam responder a essa questão à luz das Escrituras. A primeira hipótese, defendida por alguns estudiosos, é que teria ocorrido uma nova incursão de anjos caídos, semelhante ao episódio descrito em Gênesis 6, 1 a 4. Assim como antes do dilúvio, anjos rebeldes teriam tomado mulheres humanas, gerando descendentes híbridos que voltaram a assolar a humanidade. Essa visão encontra algum respaldo no fato de que os povos gigantes mencionados após o dilúvio apresentam características muito semelhantes às dos Nephilim pré-diluvianos, sugerindo que sua origem pode ter sido a mesma. Outra explicação é a de que os gigantes pós-diluvianos poderiam ser resultado de herança genética. Alguns defendem que a esposa de Cã, filho de Noé, poderia ter carregado traços genéticos ligados aos Nephilim, e que essa linhagem teria sido transmitida através de seus descendentes. Isso explicaria porque muitos dos gigantes encontrados posteriormente
estavam em territórios dominados por descendentes de Cã, como Canaã e regiões adjacentes. Bem, seja qual for a explicação, e eu considero as duas plausíveis, o fato é que os gigantes pós-diluvianos foram um grande obstáculo para o povo de Deus na conquista da Terra Prometida. Em Números 13:33, os espias enviados por Moisés relataram que haviam visto os filhos de Anak e que, segundo o texto, que diz: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Esse relato demonstra não apenas o medo que a presença dos gigantes causava, mas também a importância espiritual da guerra que Israel teria de travar contra essas nações corrompidas. A Bíblia nos apresenta diversas menções a povos gigantes que habitaram a terra após o dilúvio. Entre os mais conhecidos estão os Anaquins, os Refaíns, os Emins, os Zanzumins e os Zuzins, todos descritos como povos de grande estatura e força. O estudo dessas tribos é essencial para compreendermos a continuidade da linhagem dos gigantes e seu papel na história bíblica. Os Anaquins eram uma das tribos mais temidas da época da conquista de Canaã. De acordo com Deuteronômio 2:10-11, os Anaquins eram descendentes dos Refaíns e eram conhecidos por sua impressionante altura. O medo que inspiravam nos israelitas é evidente no relato dos espias em Números 13:33, onde os filhos de Anak são chamados de Néfilim, sugerindo que eram descendentes ou remanescentes dessa raça. Outro povo mencionado são os Refaíns, frequentemente associados aos gigantes e à resistência contra Israel. Em Deuteronômio 3:11, encontramos a famosa menção ao rei Og de Bazã, um dos últimos Refaíns, cuja cama de ferro media aproximadamente 4 metros de comprimento, demonstrando sua estatura extraordinária. Os Refaíns aparecem em várias passagens do Velho Testamento e eram considerados uma raça de guerreiros imponentes. Os Emins e os Zanzumins são mencionados em Deuteronômio 2:10-21 como tribos gigantes que habitavam as regiões de Moabe e Amon antes de serem derrotados pelos descendentes de Ló. Essas nações também são descritas como povos de grande estatura e poder, sendo identificadas como remanescentes dos antigos gigantes. A presença desses povos após o dilúvio demonstra que a linhagem dos gigantes não foi completamente extinta, seja através de uma nova incursão angelical ou por meio da transmissão genética. Esses seres continuaram a existir e a desafiar o povo de Deus. Na batalha pela Terra Prometida, os israelitas tiveram de enfrentá-los diretamente, pois sua presença representava mais do que um simples obstáculo militar. Era um reflexo da luta entre as forças espirituais malignas e o propósito redentor do Senhor para Israel e o mundo.
A presença dos gigantes na Terra Prometida não era apenas um desafio militar para os israelitas, mas um embate espiritual profundo. A ordem de Deus para a destruição total dessas nações não foi um simples mandamento de conquista territorial, mas um julgamento divino sobre povos corrompidos e contaminados. Em Deuteronômio 20, 16 a 18, Deus ordena a Israel que extermine completamente os habitantes de Canaã, incluindo os anaquins e outros grupos de gigantes. Esse mandamento muitas vezes é mal compreendido por críticos da Bíblia, mas dentro do contexto teológico, ele se justifica pela corrupção espiritual e moral dessas nações. Os povos cananeus, entre eles os descendentes dos antigos Néfilim, estavam envolvidos em práticas abomináveis, como idolatria, sacrifícios humanos e rituais demoníacos. Levítico 18, 24 a 25. Além disso, sua descendência poderia ser uma ameaça ao plano redentor de Deus, né? A nação de Israel, a continuidade da existência da nação, né, do povo israelita. Pois havia o risco de que os israelitas fossem contaminados tanto espiritualmente quanto geneticamente por esses povos híbridos. Os anaquins, por exemplo, representam um grande obstáculo na conquista da Terra Prometida. Em Josué 11, 21 a 22, vemos que Josué e os israelitas derrotaram os anaquins e os expulsaram de grande parte da terra, restando apenas alguns sobreviventes nas cidades de Gaza, Gat e Asdod. Curiosamente, séculos depois, um desses remanescentes seria Golias, o gigante filisteu enfrentado por Davi em 1 Samuel 17. Isso sugere que, apesar da conquista israelita, certos grupos de gigantes continuaram a existir e influenciar as nações vizinhas. A guerra contra esses povos também tem um significado escatológico. Assim como os antigos gigantes desafiaram Israel, as Escrituras falam de uma batalha futura entre o povo de Deus e as forças do mal. Esse conflito culminará na vitória final de Cristo sobre todas as potestades malignas, cumprindo o propósito de Deus de restaurar plenamente a criação e purificar a terra de toda corrupção. Além dos relatos bíblicos, diversas culturas ao redor do mundo possuem tradições sobre seres gigantes que governaram a humanidade em tempos remotos. Essas lendas muitas vezes descrevem gigantes como seres híbridos, semideuses ou descendentes de entidades divinas, o que se alinha com a narrativa bíblica sobre os Néfilim e sua influência sobre as civilizações antigas. Na mitologia grega, os titãs e os ciclopes são descritos como seres de imensa estatura e força, sendo destruídos ou aprisionados pelos deuses olímpicos. Os nórdicos falam dos Jotuns, uma raça de gigantes que habitava Jotunheim, né, que até aparece lá no filme do Thor da Marvel, e frequentemente entrava em conflito com os deuses de Asgard.
Os hinduístas mencionam os Daityas e os Asuras, seres gigantes que se opunham aos devas, deuses, né? Na América do Sul, há relatos dos Patagões, uma suposta tribo de gigantes avistada pelos primeiros exploradores europeus. Em culturas indígenas norte-americanas, como os Navajos e os Cherokees, há mitos sobre tribos de gigantes de pele clara e ruiva, que habitavam a Terra antes da chegada dos humanos. Esses paralelos entre os relatos bíblicos e as tradições pagãs reforçam a ideia de que a presença de gigantes não foi um fenômeno isolado, mas algo que impactou diversas civilizações. A Bíblia, no entanto, fornece a explicação verdadeira. Esses seres eram fruto da corrupção angelical e representavam uma afronta ao plano de Deus. A existência de gigantes pós-diluvianos não se restringe às escrituras, né, mas também aparece em relatos históricos e descobertas arqueológicas que sugerem a presença desses seres em diversas partes do mundo. Desde o século XIX, pesquisadores e exploradores relataram a descoberta de esqueletos humanos de proporções anômalas. Em diversas escavações na América do Norte, especialmente em túmulos indígenas, foram encontrados ossos de indivíduos extremamente altos, muitas vezes medindo mais de 3 metros de altura. Registros antigos de jornais norte-americanos do século XIX mencionam várias dessas descobertas, mas, curiosamente, muitas delas desapareceram sem explicação, levantando suspeitas de um possível acobertamento. No Oriente Médio, especificamente na região de Baixã, atual Síria e Jordânia, existem referências a sepulturas gigantes que seriam ligadas aos antigos Refaíns, uma raça de gigantes mencionada na Bíblia, Deuteronômio 3:11. O rei Og de Bazã, descrito como um dos últimos Refaíns, possuía uma cama de ferro com cerca de 4,5 metros de comprimento, o que indica sua estatura descomunal. Além disso, megalitos e estruturas de pedra ao redor do mundo, como os círculos de pedra em Gilgal Refaim, né, em Israel, as colossais muralhas de Sacsayhuaman, Peru, e até mesmo as pirâmides do Egito, levantam questões sobre como essas civilizações antigas possuíam tecnologia e força para erigir tais monumentos. Algumas tradições sugerem que esses feitos foram realizados com a ajuda de seres de grande estatura e força, como os Nephilim e seus descendentes. Muitos estudiosos céticos tentam atribuir essas descobertas a distúrbios genéticos, como gigantismo ou a erros de interpretação. No entanto, o padrão recorrente dessas evidências em culturas tão distantes entre si levanta questões que não podem ser ignoradas. A presença de gigantes na história antiga pode ser, e de fato é, muito mais do que um mero mito, sendo, na verdade, um reflexo de uma realidade que a Bíblia já nos revela há milênios.
Outro ponto interessante sobre os gigantes pós-diluvianos é sua conexão com dinastias e linhagens monárquicas ao longo da história. A Bíblia menciona que muitos dos povos descendentes dos Néfilim se tornaram reis e governantes poderosos. Essa ideia não se limita ao mundo bíblico, pois diversas tradições antigas atribuíam origens semidivinas ou sobrenaturais a seus monarcas. Por exemplo, muitos reis da antiguidade alegavam ser descendentes dos deuses. Os faraós egípcios se declaravam filhos de divindades como Ra e Osíris. Alexandre o Grande afirmava descender de Zeus, e os imperadores romanos se diziam de origem divina. Isso poderia ser um resquício da época em que os Néfilim e seus descendentes detinham poder e influência sobre a humanidade. Além disso, algumas linhagens aristocráticas e sociedades secretas modernas traçam sua ascendência até esses antigos governantes. Algumas ordens ocultistas, como certas vertentes da maçonaria e grupos esotéricos, afirmam possuir um conhecimento especial herdado de tempos remotos. Há também indícios de que algumas famílias poderosas do mundo atual, envolvidas na política e na economia mundiais, se consideram herdeiras de uma linhagem superior, o que remete à crença dos antigos reis descendentes dos deuses. Esses elementos demonstram que, mesmo que a influência dos Néfilim tenha diminuído, seus resquícios ainda podem ser vistos na estrutura de poder mundial. O que era uma guerra física entre os gigantes e o povo de Deus na antiguidade se transformou em um embate espiritual que continua até os dias atuais. A ideia de que os Néfilim e seus descendentes deixaram um legado espiritual e até genético na humanidade moderna é um tema amplamente debatido por estudiosos da batalha espiritual dentro do meio evangélico. Essa linhagem maligna pode continuar influenciando o mundo até hoje, tanto no âmbito espiritual quanto no físico. A presença de traços genéticos dos Néfilim poderia manifestar-se em diversas formas, incluindo tendências espirituais malignas, distorções morais e até características físicas incomuns. Certas doenças genéticas ou deformidades físicas poderiam ser resquícios dessa herança híbrida. Uma teoria que encontra eco em algumas tradições judaicas que associam anomalias a descendências impuras, que seriam as descendências dos gigantes ou Néfilim. Embora esse seja um tema controverso, há uma discussão crescente sobre como determinados traços podem estar ligados a linhagens espiritualmente corrompidas. Rebecca Brown, por exemplo, em seus livros sobre batalha espiritual, menciona que certas pessoas nascem com uma predisposição para serem instrumentos das trevas devido a pactos e linhagens ocultistas passadas. Já Russ Dizdar, um dos principais nomes no estudo de Super Soldier Programming, argumentava que algumas linhagens familiares carregam uma herança espiritual que as torna mais suscetíveis a serem usadas pelo inimigo, pelo maligno, em operações ocultistas e satânicas.
Bem, certas pessoas, mesmo sem saber, podem ser descendentes distantes dos Nephilim e dos anjos caídos. Sim, é isso mesmo. Há certas pessoas no mundo hoje que têm uma grande probabilidade, uma grande possibilidade de descenderem dos Nephilim, dos antigos gigantes da Bíblia e dos celestiais caídos, dos anjos caídos. Essa afirmação se baseia em dois aspectos. Primeiro, a sobrevivência da genética pós-dilúvio. Como já vimos, os gigantes retornaram após o dilúvio e se espalharam por várias regiões do mundo. Se os Nephilim e seus descendentes puderam sobreviver, ainda que em número reduzido, seria possível que sua herança genética tenha se diluído entre a humanidade. Segundo aspecto, traços distintivos em indivíduos modernos. Alguns pesquisadores sugerem que certas características físicas ou mentais poderiam indicar uma ascendência híbrida distante. Entre as mais mencionadas estão altura incomum, indivíduos extremamente altos, sem histórico familiar evidente. Outra característica, inteligência e habilidades fora do normal, né? QI excepcional, dons intuitivos e capacidades que desafiam a lógica convencional. Outra característica, atração por ocultismo e poderes psíquicos. Algumas linhagens parecem ser mais propensas ao envolvimento com práticas esotéricas e ocultistas. John Ramirez, ex-satanista convertido ao cristianismo, alerta em suas palestras sobre como algumas pessoas são marcadas espiritualmente desde o nascimento para servirem ao inimigo, ao maligno, seja por pactos de gerações passadas ou por linhagens ocultas que remontam a tempos antigos. Ele acredita que alguns indivíduos podem carregar uma herança espiritual que os torna alvos fáceis de possessão demoníaca ou de envolvimento em práticas ocultas. Bem, independentemente da questão genética, o que os estudiosos de batalha espiritual mais enfatizam é a necessidade de libertação espiritual e quebra de laços demoníacos. Derek Prince, um dos mais renomados autores sobre o tema, ensinava que o poder de Cristo é suficiente para libertar qualquer pessoa, independentemente de sua ascendência ou do legado espiritual que carrega. O sangue de Cristo cancela qualquer herança maligna para aqueles que se rendem a Ele. Em Efésios 6,12, Paulo nos lembra de que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Isso nos mostra que, mesmo que existam descendentes físicos dos Nephilim, o verdadeiro embate é espiritual, e nossa maior arma é a verdade da palavra de Deus. A conexão entre os Nephilim e as práticas ocultistas modernas pode ser observada tanto no esoterismo quanto nas elites que governam, influenciam o mundo. Desde os tempos antigos, diversas linhagens alegam descendência de seres semidivinos ou de entidades sobrenaturais. Isso se encaixa
com a narrativa bíblica de que os Néfilim eram seres híbridos, fruto da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Gênesis 6:4. Muitas das sociedades secretas e ordens ocultistas modernas, como a maçonaria, os Illuminati, a Ordem Rosa Cruz, a Telema, do Aleister Crowley, e a Sociedade Teosófica, que foi fundada pela Madame Blavatsky, aquela ocultista russa, mantém rituais que remontam a civilizações antigas, onde os Nephilim e seus descendentes eram venerados como deuses. Essas ordens promovem a adoração de seres espirituais, que, segundo a cosmovisão cristã, são os mesmos anjos caídos que corromperam a humanidade nos tempos pré-diluvianos. A influência dessas linhagens pode ser vista nas famílias de poder que dominam a política, a economia e a cultura mundiais. Dinastias reais e bancárias, como os Rothschild, Rockefeller, Windsor e outras famílias aristocráticas europeias, são frequentemente mencionadas em teorias sobre o controle mundial, devido às suas ligações com o ocultismo e suas pretensões de ascendência divina. Esse conceito remonta aos reis da antiguidade, como os faraós egípcios e os monarcas babilônicos, que se consideravam descendentes diretos dos deuses, o que, segundo essa linha de raciocínio, sem dúvida é uma referência à linhagem híbrida dos Nephilim. Além das elites governantes, a indústria do entretenimento também está saturada de simbolismo ocultista e referências diretas a entidades demoníacas. Grandes artistas e cineastas incorporam em suas obras elementos da mitologia dos antigos deuses, que seriam, na verdade, os mesmos anjos caídos de Gênesis 6. Filmes de Hollywood frequentemente apresentam figuras titânicas, deuses antigos e heróis híbridos que podem ser, são tentativas de reintroduzir a ideia dos Nephilim na cultura popular. Exemplos incluem Prometheus, de 2012, um filme que explora a ideia de criadores alienígenas gigantes que influenciaram a humanidade. Fúria de Titãs, de 2010, e Deuses do Egito, de 2016, que são filmes que trazem os deuses da antiguidade como seres que interagem fisicamente com os humanos. Se tem também, os filmes da Marvel e da DC, a Detective Comics, que retratam personagens que são híbridos entre humanos e seres superiores, ecoando a narrativa dos Nephilim. O próprio conceito das sereias como seres híbridos, metade mulher, metade peixe, tem suas raízes na tradição apócrifa e no livro de Enoque, onde é mencionado que as mulheres que se envolveram com os anjos caídos foram amaldiçoadas a se tornarem criaturas marinhas. Esse mito persiste em relatos históricos de navegadores que afirmam ter avistado tais entidades no mar. A presença dos Nephilim e de seus descendentes não se limita ao passado remoto. Seus efeitos ainda podem ser percebidos no mundo moderno, seja nas linhagens de poder, nas práticas ocultistas ou na influência da cultura popular.
Os anjos caídos continuam sendo adorados em diversas formas, disfarçados como entidades espirituais, guias místicos ou deuses ancestrais, levando milhões ao engano e à escravidão espiritual. Contudo, a Bíblia nos ensina que o verdadeiro poder está no reino de Deus e em Cristo Jesus, que desfez as obras das trevas e triunfou sobre os principados e potestades. Colossenses 2,15. Embora o legado dos Néfilim tenha sobrevivido ao dilúvio e se infiltrado na história humana, a vitória final pertence ao Senhor e aos filhos da luz, não é? E os filhos da luz prevalecerão sobre os filhos das trevas. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço que curta, comente e compartilhe o vídeo com outras pessoas. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro.